Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, o verso de número 32. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isto, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, o teu amor. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa tarde, e nós te pedimos que o Senhor nos dê mais uma vez uma porção revelada, esclarecida da tua palavra, uma porção para este culto, para os corações que aqui estão. Fala na tua multiforme graça, Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração, é a nossa convicção de que certamente o Senhor falará conosco. Abrimos o nosso coração para a tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós estamos entrando agora numa nova estação, mês de setembro, nós estamos caminhando aí para uma nova estação chamada primavera. A palavra de Deus fala que no quarto dia Deus criou os luminares, um para governar o dia, chamado sol, outro para governar a noite, menor, chamado lua, e eles serviriam não apenas de governantes do dia e da noite, mas serviriam também de sinais para marcarem estações. Eu creio muito que as coisas espirituais, elas refletem diretamente nas coisas naturais. Eu creio muito que tudo aquilo que nós desfrutamos na terra começa primeiramente nos céus. Ainda que demore um certo tempo para que a gente perceba a ação de Deus, que prontamente já aconteceu no céu, mediante uma oração, uma busca, um desejo do teu coração em relação às coisas de Deus, ainda que demore um pouco, a palavra do Senhor fala que certamente ela virá, e que ela não atrasará, e que nós devemos permanecer confiando. Um dos grandes exemplos que nós percebemos na palavra de Deus em relação a isso, é o exemplo de Daniel, quando ele vai orar ao Senhor, e diz a Bíblia que por ele ser muito amado, o anjo, quando chega diante dele, ele revela isto, que por ele ser muito amado, tão logo ele mensurou no seu coração, antes mesmo dele orar, quando no seu coração já houve o desejo pela oração, porque o Deus que nós servimos é um Deus que conhece as nossas palavras e o nosso coração, antes de que qualquer coisa seja dita, Ele já sabe o que diremos, mas diz a palavra que o anjo para Daniel, que quando ele pensou, quando ele começou, quando ele se dobrou para orar, o Senhor já enviou a resposta por ele ser muito amado. Diz a palavra que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então o amor de Deus por Daniel é o amor de Deus pela sua vida também. Só que diz a palavra que levou 21 dias para Daniel receber, porque embora o Senhor houvesse saído prontamente, houve uma grande batalha espiritual, uma guerra espiritual, e Daniel só se atentou para a resposta de Deus 21 dias depois. Então tem coisas que elas vão acontecendo nos céus. A palavra do Senhor fala que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados.
aquilo que a gente espera, aquilo que a gente deseja, aquilo que tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida, aquilo que está alinhado com o bom propósito dEle, a boa, agradável e perfeita vontade, já foi liberado, ainda que você não tenha recebido. Creia absolutamente que o Senhor é com você, te ama e já tem enviado ao seu favor. Chegará, não desista. Daniel, então, ele ouviu isso do Senhor. E agora nós estamos entrando num período chamado primavera, e primavera é uma estação de flores, de frutos, é uma estação de colheita, é uma estação de usufruto, e eu creio que nós vamos entrar agora no período mais favorável para este tempo em que nós estamos vivendo e para este propósito que o Senhor nos deu durante esse ano de 2020. Começou o ano de 2020 e o Senhor nos deu a palavra do usufruto, e a verdade é que nós estamos atravessando um ano, são muitos os testemunhos de irmãos, que no meio desta pandemia, no meio deste ano turbulento, mesmo antes da pandemia o ano já se apresentava turbulento, mas os irmãos que confiam na palavra do Senhor e que creem que o tempo é chegado, como disse Jesus, levantem a cabeça de vocês, porque os campos estão brancos, não é para daqui 4 meses, é agora que começa a grande colheita, e o Senhor tem colocado isso no nosso coração, que este é um ano de nós nos beneficiarmos do favor do Senhor, da graça do Senhor, da bondade do Senhor. A palavra usufruto é isto, é beneficiar-se de um fruto que pertence a outrem. Tudo aquilo que pertence ao Senhor, tudo aquilo que é do Senhor, tudo aquilo que dos céus será liberado sobre a igreja do Senhor. E este ano de 2020 então não será um ano para ser esquecido, mas será um ano para nos levantarmos com gratidão ao Senhor, porque Ele tem sido fiel. E agora, especialmente o mês de setembro, essa mudança de estação, esse novo tempo, essa estação de flores e frutos, se aproprie dessa palavra. Coloca no teu coração de uma vez por todas a certeza de que o Senhor é por você, o Senhor é com você. Diz a palavra do Senhor que o final das coisas é melhor do que o seu princípio. Entenda que daqui para até o final do ano, grandes coisas o Senhor poderá fazer. Até aqui diz a palavra que Ele já fez grandes coisas, e só por isso devemos estar alegres, mas ainda maiores são as coisas que o Senhor fará pela sua igreja. Creia nesse tempo que está chegando. É pela fé que nós começamos a desfrutar das coisas do Senhor. O mês de setembro é um mês que, desde 2015 no Brasil, nós começamos a fazer uma campanha que é nacional, que não começou no Brasil, mas no mês de setembro, no Brasil especialmente, é uma campanha que é muito importante, que é a campanha contra o suicídio. Nós chamamos de Setembro Amarelo. E é muito importante nós como igreja nos engajarmos, porque se tem um povo que tem a mensagem da vida e da vida eterna, esse povo é a igreja do Senhor. Então é uma responsabilidade nossa, nós nos engajarmos. Vários setores da sociedade, nesse tempo, se engajam nessa campanha, mas como igreja, nós temos a maior responsabilidade, porque nós temos a palavra da vida. E especialmente no Brasil, não sei se você sabe, mas o Brasil é o 8º país do mundo em índice de suicídio. Santa Catarina, o nosso estado tão amado, o estado tão abençoado por Deus, é o 3º no Brasil, na escala de suicídio. Nós temos uma média de 32 mortes por dia no Brasil, de pessoas que atentam contra a sua própria vida. O caso se torna ainda mais grave nos jovens. Os jovens. E tem aumentado absurdamente entre crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, você sabia disso? Então nós percebemos um intento diabólico contra a geração que pela palavra do Senhor carrega uma promessa de se tornarem visionários, cheios do Espírito Santo de Deus. E como igreja então nós temos essa palavra do Senhor, essa responsabilidade de nos levantarmos e proclamarmos uma palavra de vida. O suicídio
ele é o ápice da anulação pessoal. Ele é o estágio mais grave da desistência total do indivíduo em relação à sua própria vida. Isso é o suicídio. O suicídio é uma anulação total. É o indivíduo que de repente pensa que não há mais nenhuma alternativa para a sua vida senão a morte. Então ele toma a atitude de anular-se diante de uma dor que só ele conhece. Uma anulação total, uma desistência total. Muitas pessoas, elas não têm a ousadia, a coragem, ou ainda não chegaram a esse estágio máximo, porém não o único, porque para chegarmos no ápice, degraus, nós vamos subindo. E não é incomum nós vermos irmãos anulando-se, desistindo de si mesmos. Não atentam contra a própria vida, mas começam a caminhar nesta trilha de desistência pessoal em relação a coisas que são para o usufruto da sua vida. Por exemplo, nós vemos pessoas que desistem de uma carreira profissional porque não tem talvez o recurso necessário para pagar a faculdade, porque não tem talvez a qualificação profissional que o mercado de trabalho está exigindo, e por uma questão circunstancial, ele acaba desistindo de um propósito de Deus para a sua vida, uma carreira que no seu coração é um desejo, mas ela se anula, seja por um complexo de inferioridade, seja por portas que se fecharam, seja por depositar expectativa em lugar errado, e agora então essa pessoa anula-se, ela está suicidando a sua carreira, ela está matando um sonho. Outras pessoas, elas anulam o amor por conta de decepções relacionais. Tem pessoas que viveram frustrações em relacionamentos passados, tentaram dar certo ou viver uma vida de amor, de relação, e foram decepcionadas, foram traídas, foram enganadas, e por conta disso hoje anulam o sentimento e não se dão uma nova oportunidade, desistiram do amor porque o que conhecem em relação ao amor só lhe feriu. E todos nós fomos gerados para amar e para ser amados, e isso começa a provocar então uma anulação pessoal, uma desistência, é um suicídio da alma. Alguns matam o seu chamado, tem um chamado ministerial, espiritual, poderoso, maravilhoso em Deus, mas talvez por não se acharem dignos, ou por ouvirem de tantos outros que não são dignos, anulam esse chamado. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que você determinar no teu coração semear, alguém vai descrer. Todas as vezes que você escolher semear em relação à sua vida, ao seu futuro, à sua carreira, à sua espiritualidade, ao seu coração, na sua alma, todas as vezes que você decidir semear, alguém vai descrer. E mais do que isso, quando você colher, alguém vai desmerecer também. É da dinâmica da vida. Pessoas descreem quando nós estamos semeando, e pessoas desmerecem quando nós estamos colhendo. Só que o que a palavra nos ensina é nós obedecermos à lei da semeadura e não darmos ouvidos às vozes do desânimo,
porque se nós dermos ouvidos às vozes do desânimo, nós não semearemos e nós também não colheremos. Diz a palavra em Provérbios que aquele que fica observando o vento não semeará, e aquele que fica observando as nuvens não colherá. Ou seja, aquele que fica muito preocupado com a opinião dos outros, aquele que fica muito preocupado com aquilo que os outros estão fazendo, falando, aquele que fica interessado porque estão descrendo, ele desiste, porque estão desmerecendo, ele não vai colher. Esta pessoa, ela tende a anular-se, então matar sonhos de Deus dentro do seu coração. Diz a palavra que nós não devemos nos cansar de semear, de plantar, de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se nós não desanimarmos. Esse texto que nós acabamos de ler nos traz essa reflexão sobre a perseverança. Nos ensina a nós nos lembrarmos dos primeiros dias quando nós fomos iluminados pelo Senhor. Nos ensina a nós perseverarmos no Senhor, sabendo que a recompensa certamente virá. No dia em que o Senhor se manifestar em glória, Ele se manifestará sobre a nossa vida, na nossa história. E enquanto isto não acontece, nós andarmos por fé, semeando, não dando ouvidos àqueles que descreem quando nós lançamos as sementes, e não nos entristecermos com aqueles que desmerecem quando nós estamos colhendo. Eu já preguei muito sobre isso, sobre a realidade que é impossível quebrar-se uma lei da vida, e uma delas é a semeadura. Então certamente aquilo que você semeou, ainda que as pessoas tenham desacreditado, você lançou sobre a terra vai dar a colheita. Só que às vezes as pessoas estão desmerecendo o que você, e você deixa que aquela colheita apodreça. Você não usufrui, e é esta muitas vezes a obra de Satanás em relação à nossa vida. Ele não tem como matar a semente, porque ela foi lançada sobre a terra, e a terra por si só germina a semente, é o que diz a palavra. Mas ele consegue muitas vezes roubar a alegria do usufruto, porque dizem: o que é isso que você plantou? Que pezinho mais ou menos que nasceu, que hortinha. E aí você ouve as vozes do desânimo, e você desiste, e você desanima. E a palavra do Senhor hoje para o nosso coração, que o Senhor colocou no meu coração, é que nós temos razões para não desistir. Que nós entendamos que nós temos boas razões para não desistir. Nós temos ótimas razões para não anular o projeto de Deus na nossa vida. Eu não sei em qual estágio, porque nós temos irmãos no nosso meio que estão nos pequenos passos ainda, no primeiro estágio talvez, da desistência, da anulação, aquele desânimo que bate no coração, e às vezes a gente começa a relativizar, a gente começa a decepcionar-se e deixar para lá. Outros talvez estão próximos, pensando seriamente, que a sua própria existência já não faz mais sentido. E seja qual for o estágio que você está, pela palavra do Senhor hoje, em nome de Jesus, você vai entender que você tem fortes e boas razões para não desistir. A primeira razão é que você é um escolhido. Homem, você é um escolhido. Mulher, você é uma escolhida. Jovem, você é um escolhido. Quando a gente fala esse termo, talvez o primeiro pensamento que vem ao nosso coração, especialmente para aqueles que são mais, se relacionam mais com a igreja, com a palavra, é o que o Senhor disse a Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu já lhe separei e lhe designei profeta às nações. Esta não é uma palavra exclusiva para Jeremias, esta é uma palavra para toda a igreja, para todos os filhos de Deus. Nós somos escolhidos do Senhor. E talvez você diga na primeira impressão: como assim escolhido? Como assim escolhida?
escolhido para ser perseguido, escolhido para ser violentado, escolhido para ser violado ou violada, escolhida ou escolhido para ter passado por tantas coisas na minha vida, escolhido ou escolhida para ter sofrido tanto. Eu não consigo entender o que significa ter sido escolhido, se eu tive que passar por tantas coisas na minha vida. Eu quero dizer para você, você é escolhido e escolhida para, apesar de tudo isto, viver uma vida extraordinária em Deus, bebendo um novo vinho da alegria e da presença do Espírito Santo de Deus. E ainda que o diabo tenha preparado armadilhas para tentar destruir a tua existência na terra, ainda que pessoas tenham se levantado contra você, a tua escolha não se deu ao longo da caminhada, a tua escolha é anterior à tua existência. Antes de ser formado, o Senhor já tinha um propósito para a sua vida. No meio do caminho, a vida é trágica. No meio do caminho, muitas vezes as coisas não fazem sentido, e eu percebo aqui Salomão refletindo sobre os recônditos da mente humana, da psique humana, quando ele dizia assim em Eclesiastes: nessa vida nada faz sentido, porque eu já vi justos morrendo apesar da sua justiça, e eu já vi ímpios tendo uma vida longa apesar da sua impiedade. Que mundo sem sentido! E de fato, se você me perguntar qual é a resposta para essas coisas absurdas que nós vemos, perversas que nós vemos, coisas que nós vemos contra crianças, contra adolescentes, contra jovens, isto é o resultado da perversidade humana, do pecado humano. De fato, Satanás tem se levantado para tentar destruir uma geração. Pessoas de fato se levantam e são usadas, isso acontece, mas guarda isso no teu coração. O Senhor tem planos de paz para você antes de todas essas coisas, planos de te fazer prosperar, de te dar esperança em um futuro apesar de todas essas coisas. E se você está vivo, se você está viva, você ainda tem a oportunidade. Se você não desistir, se você entender que você é um escolhido e uma escolhida, não desistir, você tem um bom motivo para não desistir. O Senhor te escolheu nele, porque foi o que Paulo disse, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme a sua boa vontade. O mundo às vezes tenta nos corromper, o mundo às vezes tenta nos ferir, mas nós temos uma escolha que é anterior a tudo aquilo que nós tivemos que enfrentar nessa terra. E se nós entendermos que nós somos escolhidos, ainda que não preenchemos os pré-requisitos do moralismo mundano, porque quando você olha para Jeremias, foi chamado como um profeta, mas ele entendia o moralismo da lei judaica, e no moralismo da lei judaica ele seria muito jovem para ter uma palavra de autoridade profeta. E é o que ele diz para o Senhor: Senhor, eu sou apenas um garoto, eu sou apenas um jovem. Deus diz a ele assim: não se apavore por causa deles, para que eu não te apavore diante deles, então somente se levante, porque eu estou te dando uma palavra. Você vai construir, você vai derrubar, a palavra que eu colocar na sua boca você vai falar, e aquilo que você falar vai se cumprir, porque você é escolhido mesmo antes de você ser formado, e assim te diz o Senhor, você também é escolhido nele. Abraão também não preenchia os pré-requisitos, sendo um homem já sem vitalidade, ele e sua esposa, e Deus diz a ele: você será pai de nações, eu te escolhi para ser pai de nações. Davi não preenchia os pré-requisitos, mas Deus disse a Samuel: para de ficar lamentando por causa da morte de Saul, da queda de Saul, e vai até a casa de Jessé, porque eu separei um dos seus filhos para ungí-lo como rei sobre Israel. Davi era preterido inclusive pelos seus familiares, porque ele não estava nem presente no banquete, porque Jessé, logicamente, pelo moralismo humano, pela regra do sacerdócio e da monarquia de Israel, a lógica é que seria o mais velho, talvez o segundo, no máximo o terceiro, mas o oitavo. Mas Deus disse: enquanto o escolhido não chegar, não haverá banquete. E Davi, apesar de ser preterido pelos seus irmãos, pelo seu pai, preterido por muitos na sociedade, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia que ele era um escolhido no Senhor.
E quem entende que é um escolhido no Senhor não fica alimentando autocomiseração, não fica alimentando sentimentos de autopiedade. Quando nós entendemos que nós somos escolhidos no Senhor, nós também compreendemos pela fé na palavra do Senhor que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. De alguma forma, ainda que seja algo terrível, ainda que seja algo trágico, mas quando eu entendo a minha filiação, quando eu entendo que eu fui escolhido no Senhor, esse mesmo Deus que me escolheu, me sarará todas as feridas, porque é o que Ele declarou na sua palavra. Talvez você diga, como é que eu faço para ter certeza que essa palavra tem a ver comigo? O simples fato de nós estarmos aqui já é um indicativo poderoso de que o Senhor nos escolheu. Paulo vai dizer aos romanos que consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mesmo que você diga, pastor, mas você está citando aí um monte de coisa de Bíblia, não sei o que, mas e a palavra de Cristo? Então eu vou repetir para você, ipsis literis, uma palavra de Jesus. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que os escolhi, para irem darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que vocês pedirem em meu nome. Então você é escolhido, e por isso você já tem uma boa razão para não desistir. Uma outra razão para você não desistir é que, além de escolhido, você tem uma missão. Nós não somos apenas escolhidos, mas nós somos comissionados. Nós temos uma missão, e a missão que Deus nos deu é para viver intensamente os dias que o Senhor nos dá nesta terra. E é por isso que pensamentos de morte não procedem do Senhor, porque Deus é Deus de vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham na plenitude. Jesus estava falando da eternidade, mas Ele também estava falando de uma completude na terra, de viver intensamente todos os dias que pudermos viver. Nos últimos dias eu tenho refletido muito sobre isto, porque nós estamos vivendo um ano de muitas mortes, é um ano de pandemias. Além da realidade humana que a morte nos cerca, porque ela é um aguilhão do pecado, e ela está na terra, ceifando vidas, mas especialmente por causa da pandemia, próximo de nós as coisas se intensificaram. Eu perdi na minha família 2 familiares pela Covid, um tio-avô e um primo. Aqui na igreja nós tivemos um irmão, o Eva, que faleceu por causa da Covid. O pai de um dos nossos membros, do Janderson, também faleceu só por causa da Covid. Mas nós tivemos outros falecimentos na igreja durante esse ano, e um deles mexeu muito comigo, porque era alguém que eu conversava muito, eu conversava pelas madrugadas, no período em que ele já estava desenganado pela medicina, que foi o irmão Jordã. Ele lutou 3 anos contra um câncer, e ele sabia no seu espírito que o Senhor o levaria, e a luta dele não era propriamente pela cura. Ele obviamente ele desejava, se o Senhor lhe desse, mas ele estava pelo Espírito convencido que o Senhor o levaria. Ele tinha essa certeza e essa paz no coração, que ele poderia fechar os olhos e ele saberia com quem se encontraria, mas a sua angústia era para que os seus familiares entendessem, para que os seus filhos, a sua mulher. Então ele, por 6 meses, ele ficou ministrando os filhos, preparando a família, e ele me ligava na noite, na madrugada, 3, 4 horas da manhã, e eu ouvia a sua voz de dor, com metástase já, o câncer tomando todos os seus órgãos, mas em nenhum momento eu vi ele reclamar da dor. Ele dizia assim, pastor, eu aprendi que os segundos importam.
Eu aprendi que cada momento, quando eu levanto, quando eu vejo 5 horas da manhã os passarinhos começando a cantar, o meu coração se enche de alegria, porque eu estou aprendendo o valor de estar contente em toda e qualquer situação, sabendo que eu estou no Senhor. O meu corpo está padecendo, mas eu estou aprendendo a dar valor à vida, eu estou aprendendo a minha missão. E essa foi a grande mensagem que ele deixou para a sua família. Se você conversar hoje com seus filhos, com a viúva, eles vão dizer: o pai lutou até o fim, aproveitou todos os momentos da sua vida e nos ensinou a fazer isto. Essa é a nossa maior missão, é usufruir da vida. Porque enquanto nós estamos usufruindo da vida, vivendo uma vida intensa no Senhor, com alegria, porque o reino de Deus é paz, é alegria, é bonança no Espírito Santo, é justiça no Senhor. Esse reino de Deus vai se manifestando através de nós, e pessoas que estão a um ponto de desistir, começam a olhar para nós, começam a se inspirar e desejar servir o Deus que nós servimos. A nossa maior missão é viver Jesus. Esse caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa semana eu vi um testemunho de uma moça que é aqui da igreja, a Thaís, e ela estava testemunhando com o coração bem emocionado, chorando. Ela dizia que quando ela era criança, ela ia pegar o ônibus, porque ela não tinha condições, e ela ia para o colégio ou trabalhar, mais jovenzinha já, ia pegar o ônibus, e ela, no ponto de ônibus que ela sentava, todos os dias no horário que ela sentava, passava um avião, e ela dizia: Senhor, eu sei que um dia eu vou poder andar de avião, eu sei que um dia eu vou poder viajar, eu gosto tanto, eu queria desbravar, conhecer. E aí ela estava emocionada, compartilhando, testemunhando que hoje, com a idade que ela tem, ela já pôde viajar em muitos lugares do mundo, e ela sabe que é resultado daquela oração. E eu disse a ela: você sabe que é exatamente isso que glorifica o Pai? Deus não criou você por causa da terra, Deus criou a terra por causa de você. E Deus disse assim: sejam férteis, multipliquem-se, cresçam, subjuguem, dominem, ou seja, desfrutem. Colocou o homem para desfrutar, para cuidar e para cultivar da terra. Se existe uma coisa que agrada o Pai Celestial, que é criador de todas as coisas, é ver os seus filhos explorando a criação, usufruindo da criação. Quando a palavra diz não ameis o mundo, a palavra está falando de um sistema mundano, de um sistema corrupto, da humanidade caída. Mas a mesma palavra que diz não amem o mundo diz: dominem a terra, usufruam da terra, comam de tudo aquilo que a terra oferecer. Em Eclesiastes, Salomão vai dizer assim: sirva a Deus, lembre-se do Senhor nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde as suas vistas alcançarem, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Ou seja, aproveite, usufrua, mas seja parcimonioso, aproveite, usufrua, mas seja temente a Deus, mas não deixe de aproveitar, porque quando nós aproveitamos a vida, nós glorificamos ao Senhor. Talvez você diga: pastor, eu não tenho dinheiro para viajar o mundo, mas você tem um tênis para botar e dar uma volta nessa orla maravilhosa que o Senhor nos deu, nessa praia, nessas praias, nessa cidade linda? Talvez alguém que está a ponto de se matar, vai ver você caminhando, cantarolando, com um sorriso no rosto, usufruindo e glorificando ao Pai, explorando a criação, e vai se animar e vai se encher de esperança e não vai cometer uma loucura, porque tem alguém andando, sendo luz nesse mundo, sendo sal nessa terra. O que é ser luz, se não resplandecer a glória do Senhor, brilhando no meio das trevas? O que é ser sal, se não dar sabor à vida? Então você tem uma razão muito importante para não desistir. Você tem uma missão. Tem gente que só não desistiu porque você está de pé. Tem gente que só não fez uma loucura ainda porque vê em você alguém esperançoso. É a nossa responsabilidade. Você sabe uma outra razão para nós não desistirmos? Nós já chegamos até aqui.
quantas lutas, quantas perseguições, quantas afrontas, quantas decepções, quantas vezes tentaram te derrubar, e você chegou até aqui. E o mesmo Deus que te trouxe até aqui é o Deus que te levará daqui para frente. O mesmo Deus que te protegeu até aqui é o Deus que está na sua vida e que, se veio até aqui com você, jamais te deixará. Ele vai com você daqui para frente ainda. Guarda uma coisa no teu coração: existe um certo momento da caminhada que a distância para retroceder é igual ou maior do que finalizar. E é isso que a gente vê em muitos casos, irmãos que caminharam muito, mas eles chegaram a um certo ponto. É óbvio que a caminhada é esgotante, é óbvio que no caminho tem espinhos, é óbvio que existem dias de dificuldade, é óbvio que existem momentos que a gente pensa: e agora? Será que eu continuo? Eu estou cansado. É óbvio que existem bifurcações, mas para pensar. Provavelmente voltar atrás agora é a mesma distância, ou uma distância ainda maior. Você está muito próximo de chegar, como diz a palavra do Senhor. Hoje nós estamos mais próximos do que quando cremos, e nós somos tentados a desistir. E quantas pessoas a gente vê pelo meio do caminho, e exatamente estão pelo meio do caminho porque a reserva que o Senhor nos deu, os dias que o Senhor nos deu, a capacidade que o Senhor nos deu, é uma capacidade para ir adiante, avançar. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que avançam e são salvos. Você tem tempo suficiente para caminhar para frente. Você já chegou até aqui. Por que desistir? Parece uma historinha que eu contava quando era criança. Era uma piada que a gente contava, mas era a história de dois amigos não tão inteligentes que resolveram atravessar um canal a nado. E aí eles nadaram um terço do trajeto e um olhou para o outro: está cansado? Não, então vamos continuar. Nadaram 2/3, está cansado? Não, então vamos continuar. Quando entraram no 3º terço, já estavam vendo a praia um pouco mais adiante. Disseram: está cansado? Um disse: pô, está cansado? Estou. Então vamos voltar. Parece brincadeira, mas é o que muitos fazem. A palavra do Senhor fala que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando pouco a pouco, até tornar-se dia perfeito. A palavra nos ensina a caminhar. Nós já chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, nós precisamos ver os desafios como oportunidades para continuar avançando, e não barreiras de impedimento. Essa foi a visão de Davi quando chegou diante de Golias. Por 40 dias o exército estava retrocedendo em todas as ameaças. Ele levantou cedo para ir levar queijinho para os irmãos que o pai mandou, e pão. Quando ele chegou lá, ele ouviu Golias afrontando. E quando ele ouviu a afronta, o que para eles era desespero e retrocesso por mais um problema que tinha que enfrentar, para ele era uma oportunidade de avançar. Porque ele foi até Saul e disse: Saul, não precisa se preocupar, hoje o Senhor vai entregar este filisteu em nossas mãos. E Saul disse para ele: como assim? Você é só um garoto e esse homem é um guerreiro poderoso desde a sua juventude. E ele disse: não se preocupe, eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão e um urso vêm contra elas, eu vou atrás deles e eu arranco elas da boca deles, e se eles se voltam contra mim, eu pego pela juba e mato. O mesmo Deus que me livrou da garra do urso e do leão, também me livrará das mãos desse incircunciso filisteu, que afrontou os exércitos do Deus de Israel. E em outras palavras, Davi estava dizendo: os ursos e os leões me treinaram para que eu possa enfrentar esse gigante. E talvez seja essa a experiência da sua vida até agora. Você já venceu ursos e leões e está amarelando para um gigante agora. Os ursos e leões te capacitaram, te qualificaram para você conseguir enfrentar esse novo desafio, e logo ali na frente você vai ver uma luz poderosa brilhando. O
grandioso de Deus talvez esteja atrás desse problema que você está enfrentando, querendo correr dele, e o Senhor te diz: não recue, avance, porque em mim você será poderoso para transpor barreiras. Virão contra você por um caminho e fugirão por 7, porque eu sou com você. Você já chegou até aqui, vai custar muito caro você desistir agora. Uma outra razão para você não desistir é que você não está sozinho, não está sozinha, apesar de se sentir em muitos momentos. Existe uma realidade: quando nós estamos no Espírito de Deus e compreendemos que o Senhor é por nós e Jesus habita em nosso coração através do seu Espírito Santo, nós temos sentimentos de solitude, mas nunca de solidão. Solitude é diferente de solidão. Solidão é uma sensação de vazio total, de desespero porque está abandonado. Solitude é uma paz, mesmo estando sozinho. Então, às vezes, pessoas vão nos abandonar, às vezes, pessoas vão nos deixar. A vida tem disso. Nós precisamos entender que seremos deixados. Pessoas vão desistir da caminhada conosco, pessoas vão desistir de nós. Em algum momento da nossa história, nós vamos olhar para o lado e talvez não vamos perceber aquela ajuda que lá atrás disse: não, eu vou estar com você. Faz parte da vida. Agora entenda uma coisa: ainda que você se sinta sozinho, porque pessoas não estão com você, o Senhor certamente está com você. E este Senhor que está com você, que te escolheu, que te comissionou, que te trouxe até aqui, proporcionará pessoas, talvez novas, que caminharão com você. Qual é o sentimento que nós temos muitas vezes? De solidão e de estar sozinhos, porque nós depositamos a expectativa toda em determinadas pessoas. E estas pessoas não estiveram conosco, e aí a gente se sente sozinho. Mas se nós percebermos, nós vamos identificar favor de Deus através de outros. Mas o Senhor sempre proporcionará. Nós não estamos sozinhos. Comece a se alegrar com aqueles que estão com você, ainda que muitos tenham ido. Comece a se alegrar com aqueles que estão sendo acrescentados, porque a vida é isto, e volta e meia muda-se ciclos de amizade, estações mudam, novos relacionamentos surgem. Mas certamente o Senhor preparará favor de Deus. Você não está sozinho. Você tem, por exemplo, essa igreja que está junto com você. Estamos juntos, caminhando para a mesma direção. O Senhor levantará pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus foi abandonado por muitos, mas não por todos, e nunca pelos necessários. Jesus em João 6 foi abandonado por muitos discípulos, mas não foi por todos. Pedro disse: eu não vou, porque só tu tens as palavras de vida. Nunca foi por todos, e jamais pelos necessários. Na cruz, a mesma multidão que gritava Hosana estava gritando crucifica, mas ele não estava sozinho. Tinha ali poucos, estavam ali João, Maria Madalena, Maria sua mãe e algumas outras mulheres. Foi abandonado por muitos, mas quando morreu na cruz, que precisava de um sepultamento para cumprimento profético, estavam ali Nicodemos e estava ali José de Arimateia. Paulo se sentia abandonado por muitos quando ele escreveu a Timóteo, dizendo: na minha primeira defesa ninguém esteve comigo. Mas ao mesmo tempo que ele disse isso, ele disse: mas eu não estou completamente sozinho, Lucas está comigo. E Lucas foi um discípulo poderoso que auxiliou Paulo a escrever a maior parte das cartas que hoje nós lemos. Traga-me também Marcos, porque ele me é útil para o ministério quando você vier.
Aquele Paulo que havia pregado a muitas multidões, agora perto da morte, poucos estavam com ele, mas ele não estava sozinho, os necessários para aquele momento estavam. O que eu quero dizer com isso? Talvez você olhe para o lado e não veja muita gente, mas os necessários certamente estarão, porque o Senhor proporcionará pessoas que são capazes e necessárias para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Então não se iluda com massas, tenha certeza que ainda que seja um necessário, o Senhor estabelecerá, você não andará sozinho. Para nós encerrarmos, uma outra verdade, que é uma razão excelente para você não desistir: Jesus não desistiu de você. Quando nós caímos lá no Éden, Deus não desistiu de nós, enviou o seu Filho amado. Como disse Jesus, a vontade do Pai, em João 6,40, é que todo aquele que olhe para mim e em mim creia, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque Ele não desistiu. Ele foi obediente até a morte de cruz. Na cruz Ele não desistiu. Quando Ele ressuscitou e subiu aos céus em glória, Ele não desistiu. Ele disse: eu enviarei o Espírito Santo, que será o vosso conselheiro. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei outro Consolador. E diz a palavra que Ele não desistiu. Ao 50º dia, o Espírito Santo desceu. Hoje Ele está sentado em glória diante do Pai, ao lado, à destra do Pai. E diz a palavra que ainda assim Ele não desistiu. Ele intercede por nós, diz a sua palavra. Ele é o advogado fiel que ora por nós. Ele não desistiu até agora e jamais desistirá, porque diz a Bíblia que um dia Ele se levantará do seu trono de glória e virá para buscar a sua igreja. Ele não desistiu e Ele não desistirá. A Isaías Ele disse: ainda que uma mãe seja capaz de desistir de um filho a quem ela amamenta, esquecer daquele a quem ela gerou, eu, porém, jamais me esquecerei dos meus filhos. Nós carregamos uma palavra, meu irmão. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Nós carregamos promessas de que Ele estará conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós muitas vezes desistimos, nós muitas vezes nas dores, é óbvio que Jesus nos ensina pela sua palavra a nós sermos corajosos, audaciosos. Ele nos ensina a nós sermos perseverantes, mas existem dias que eu e você não conseguimos, e a gente realmente lança as cartas sobre a mesa, entrega os pontos e dizemos: hoje eu não aguento mais. Incrivelmente, nesse dia, Ele nos pega pela mão e diz: você pode até desistir, mas eu não vou desistir de você. 7 vezes cairá o justo, e em todas ele se levantará. Esse é o Senhor que nós servimos. Talvez você tenha chegado aqui nesse dia, nessa tarde, início de noite, pensando: para mim deu. Jesus disse: eu não desisti de você. Não desista de mim, porque eu não desisti de você. Não desista de Jesus, porque Jesus jamais desistirá de você. Com todas as tuas falhas, com todos os teus erros, com todas as tuas fragilidades, não desista de Jesus, porque Jesus jamais desistirá de você. Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus.